Gente, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 26, e do versículo 20 ao 25. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 20 a 25. A Bíblia diz assim: Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Pai, essa é a sua palavra, nós amamos a sua palavra. Nós amamos a sua palavra porque ela é verdade, porque ela transforma, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Senhor, nós te pedimos que essa semente incorruptível que é a tua palavra, ela possa encontrar, Senhor, um solo fértil em nossos corações, para que ela produza a capacidade máxima dela, Senhor, não 30 nem 60 apenas, mas 100 por 1, para que nós possamos, Senhor, compreender de uma maneira que não compreendíamos antes acerca daquilo que o Senhor espera de nós, Senhor, e o que o Senhor depositou em nós. Que nós possamos de verdade, Senhor, corresponder à tua vontade na terra como ela é no céu, Senhor. Vem e toma teu lugar no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós acabamos de ler Mateus capítulo 26, versículo 20 ao 25, e a gente leu a parte em que Jesus está com seus discípulos na última ceia. Você sabe que ele pede para que eles possam preparar, a Páscoa que eles celebravam, os judeus celebravam, e Jesus está com seus discípulos, os últimos momentos em que ele está passando com os discípulos antes da sua obra da cruz salvífica, e ele está comendo com eles, e ele fala isso, ele fala: a verdade, um de vocês, um dos 12, quem come comigo, está prestes a me trair. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso e entender o que isso significou e como se aplica à nossa vida, mas eu queria começar com uma ilustração para você entender para onde a gente vai hoje. Tinha um casal de avós que estava recebendo os seus 2 netinhos para dormir na sua casa, 2 netinhos, eles tinham uma idade muito perto, um tinha 8, o outro tinha 10, e eles estavam lá de noite dormindo na casa dos avós, aquela festa, a casa do avó pode fazer o que quiser, que o avô está ali para isso, e quando eles estão dormindo, eles têm uma brilhante ideia. Os netinhos, eles acordam de noite, eles vão até na cozinha, eles abrem, pegam aquele queijo mais fedido que tem, sabe aquele queijo bem fedido? Eles pegam aquele queijo bem fedido, e aí eles pegam um pouquinho daquele queijo, eles fazem uma pastinha, e aí eles entram de fininho no quarto do vô e da avó, e aí eles pegam, o vô tinha um bigodão, sabe aqueles vô que tem um bigodão assim, bem grande? O vô tinha aquele bigodão tipo do Leôncio, do Bigaval, sabe? E eles pegam e passam essa pastinha de queijo no bigode do avô e saem. Podia chamar Leão avô se quiser, não tem problema, a história. Quando eles saem, o vô acorda meio de noite assim, e ele está deitado no escuro e ele sente aquele cheiro, e ele fala: Meu Deus, tem uma coisa podre aqui nesse quarto. Ele acorda a avó e fala assim: Vó, você está bem? Aconteceu algum acidente, alguma coisa? Um cheiro de podre aqui nesse quarto. E a avó fala: Não, eu não estou sentindo, só você está sentindo. Que cheiro é esse? Não, tem um cheiro, não tem como. E de repente ele levanta a cama e ele acende a luz, ele fala: Mas não é possível, esse cheiro não sai desse quarto. E de repente ele fala: Não, mas eu vou no banheiro. Ele abre a porta do banheiro e quando ele sente o cheiro, ele fala: Meu Deus, o cheiro está no banheiro também, Duca. Está infestado no quarto do banheiro, que negócio, deve ter um animal morto aqui debaixo da cama, não é possível. Ele olha debaixo da cama e de repente ele não aguenta, e ele pega e ele abre a porta do quarto dele, ele sente o cheiro no corredor, e ele fala: Não é possível, a casa inteira está infestada com esse cheiro de podridão. E quando ele não aguenta mais, sabe quando você está meio prendendo a respiração e meio tentando respirar ao mesmo tempo, que não dá muito certo, ele não aguenta mais, ele abre a porta de casa e ele faz: Meu Deus, o mundo está podre. Essa história tem como título: O problema está no bigode.
Eu ouvi essa história quando estava no seminário e eu achei ela muito legal, porque eu me identifico muito com ela, porque a maioria das vezes que eu acho que o mundo está um caos, está cheirando mal alguma coisa, às vezes eu lembro dessa história e eu tenho a tendência de voltar e falar assim: será que o meu bigode aqui não está sujo? Eu estou sentindo esse cheiro? É por isso que o título da mensagem de hoje é: por acaso seria eu? Imagina comigo, os discípulos eles estão sentados com Jesus, na sua última ceia com eles. Jesus ele está muito turbado em seu coração, ele está entristecido, e ele fala: olha, eu desejei muito comer com vocês, mas eu tenho algo para revelar nessa noite. Um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz que eles começam a olhar, em João diz que eles olham uns aos outros. Imagina essa revelação daquele momento, que até então Jesus não tinha dito que seria traído. Jesus disse que seria entregue na mão dos judeus para ser levado até a cruz, mas ele não disse que seria traído por um dos seus. E aí naquele momento os 12 se entreolham, e a Bíblia diz que um a um começam a perguntar: por acaso seria eu? E assim, nós estamos nessa série chamada Equibalo, do envio de Jesus. Isso tem algo importante que a gente precisa parar para prestar atenção, e vocês têm acompanhado crises do nosso coração, porque nós estamos vivendo, eu quero que vocês entendam bem, nós estamos vivendo a melhor fase do Alcance Curitiba, do Alcance Jovem. Tem sido maravilhoso nossos cultos, tem sido maravilhoso nossos encontros, as nossas células. A gente não tem o que reclamar, Deus tem sido muito bom, a nossa igreja tem sido abençoada com palavras. O que foi essa série do pastor Luciano Subirá nos últimos cultos? Os jovens que estão ministrando aqui no sábado passado no Fusão, se você veio, cara, pessoas que talvez você nem conhecia, abençoaram a sua vida. Eu recebi tantos testemunhos. Nós estamos sendo agraciados por Deus. Mas é nesse momento em que eu percebo Deus chamando o meu coração, o nosso coração, para um lugar mais profundo, um lugar de que a gente possa fazer essa autoanálise, porque assim, eu imagino sentado entre os 12, e Jesus fala: um de vocês vai me trair. Eu não sei você, mas a percepção do meu coração sempre é que não sou eu que vou trair. Eu falo assim: eu até suspeito quem é. Sabe quando alguém chega para você e fala: fulano de tal, você não acredita que aconteceu? E aí a pessoa responde: eu não esperava menos. Somos nós, às vezes, sentados na mesa, mas é que a gente não andou 3 anos e meio com Jesus, ao ponto da gente colocar o nosso coração nesse lugar de vulnerabilidade e falar: será que sou eu? Será que se alguém aqui desse Alcance Jovem vai trair Jesus? Será que não sou eu? E a gente ter essa sinceridade. Eu acredito que Deus está levando a gente para esse lugar. Há mais ou menos, se eu não me engano, 3 sábados atrás, porque tem que contar o out, eu trouxe uma mensagem chamada de 2 em 2. E o Tiago, sábado passado, falou sobre a vulnerabilidade, no lugar secreto, na oração. O pastor Marcelo Neves, domingo passado, trouxe a mensagem: antes do pecado vem a tentação, antes de vir o pecado vem a tentação. E eu acredito muito que é quando nós estamos em paz, é quando nós estamos tranquilos, que são os momentos mais perigosos. Lembra da história de Davi? A Bíblia vai dizer que Davi, o povo lá, ele não precisa, era o tempo dos reis estarem na guerra, mas Davi não estava na guerra, porque eu já guerrei bastante, já treinei um povo bom, eu estou aqui tranquilo no meu terraço, dando uma descansada. E é nesse momento, quando a gente baixa a guarda, quando a gente acha que a gente se tornou intocável, é quando o nosso coração começa a se corromper. E talvez você está pensando em pecados escandalosos como o de Davi, mas eu quero trazer uma consciência nessa noite que não é bem isso que me preocupa mais, o que deveria nos preocupar. Eu acredito que Deus está trazendo para nós um senso de responsabilidade, que não é o mesmo de trazer um peso de culpa, mas o senso de responsabilidade de quem entendeu o que Deus espera de nós. Eu queria deixar claro nessa introdução que não é contraditório, porque a gente já tem aprendido aqui com o pastor Luciano nesse púlpito e os outros pastores, que a iniciativa de Deus nos salvar não exclui a nossa responsabilidade de corresponder a esse chamado de salvação. Que Deus ter nos agraciado com a sua misericórdia não substitui o fato de que nós também temos um papel a cumprir nessa santificação progressiva ou nessa peregrinação dos santos.
não é contraditório. Agora, eu também não queria trazer aqui a consciência de que é 50-50%, de que Deus faz 50% e nós fazemos 50%, porque até a capacidade de obedecer vem pela sua graça. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Glória a Deus. Fazendo o quê? Educando-nos agora, renegadas as paixões, vivemos esse presente século de maneira justa, sóbria e piedosamente, aguardando a revelação e a glorificação de Cristo Jesus. Então, assim, até a capacidade de aprender a obedecer veio pela graça de Deus. Mas não quer dizer que não teve uma iniciativa da nossa parte, e não há uma responsabilidade da nossa parte nisso. Quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, é como alguém que pega de um lado da mesa esperando que outras pessoas possam pegar do outro lado da mesa também. Não é carregar sozinho. A gente vai ver também o apóstolo Paulo falando nas suas cartas, dizendo: olha, eu espero que o meu trabalho não tenha sido em vão, porque vocês têm que corresponder ao chamado da graça da salvação que vocês receberam. Ou seja, existe uma responsabilidade nossa. Mas eu também não quero trazer aqui uma culpa de que não há uma certeza e uma segurança de que somos salvos. Glória a Deus. O pastor Luciano fala sobre isso. Não é uma moeda que você perde no bolso, né? Mas e como a gente sabe que Deus se compromete com isso? Eu não quero que a gente crê que Paulo escreveu em Filipenses 1,6, dizendo: tendo por certo isso mesmo, aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. E também o Salmo 138, versículo 8, que é um dos que eu mais amo, ele diz assim: grande é a tua misericórdia, Senhor, o que a mim me concerne, ou seja, a meu final o Senhor dará cabo, não abandone as obras de suas mãos. Ou seja, nós somos obras da mão de Deus, Ele não vai abandonar o que Ele está fazendo. Agora, é responsabilidade nossa não pular para fora do barco. Se nós permanecemos em Jesus, nós estamos nele. Mas se não permanecerdes em vós, e as minhas palavras também não, se não permanecerem em mim, então não existe acordo e comunhão nesse aspecto. Por que eu digo isso? Porque lá em Mateus no capítulo 7, no versículo 21 e 23, existe algo que realmente a gente precisa dar atenção. Eu acho que a gente precisa realmente entender a seriedade disso. Lá em Mateus no capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, Jesus fala bem assim: olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, eles vão entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Gente, a importância desse versículo. Quando Jesus fala que naquele dia muitos dirão, na minha cabeça eu penso o seguinte: se fossem poucos, eu imagino uns 15%, 10%, 15%. Se ele falasse alguns, eu imagino talvez uns 20%, 25%. Se ele falasse metade, a gente já sabe que é 50%. Se ele falasse, olha, a maioria naquele dia vai dizer, eu imagino uns 60%, 65%. Mas quando ele fala muitos, é tipo assim: gente, tinha 20 pão de queijo na salinha lá verde. Eu comi bastante. Quantos? Muitos. Então, para mim, assim, comeu quanto? Uns 70%. Ele acabou com o pão de queijo da salinha. Muitos é uma grande quantidade. Significa que ele está dizendo, e agora aqui vem o negócio que a gente precisa entrar. Gente, ele está falando de um grupo de pessoas que não profetizava. Nós profetizamos em seu nome. É algo que está muito recente. Nós expulsamos demônios. Então, assim, se a gente pegar uma turma e a gente separar dessa turma, desse todo, a gente separa um grupo que já expulsou demônio, que já curou enfermo e que já fez maravilha. Não sei nem se eu entro nesse grupo do maravilha, porque maravilha é maravilha, coisa arada, né? Agora, esse grupo que já é menor, Jesus está falando, desse grupo aí tem muitos que não vão chegar lá mesmo, que disseram Senhor, Senhor. Aí de repente eu estou olhando e falo assim: pô, Jesus, se esse grupo aí, porque o contexto que ele está falando dos falsos mestres não vai entrar, imagina nós, mortal, né? Que demônio está manifestando, às vezes a gente está fugindo. Não é o caso aqui, né? Não é o caso do Alcance Jovem.
Vocês estão comigo? E eu fiquei pensando assim: Jesus, revela ao coração o que o Senhor quer dizer. Não é um medo de chegar lá e não sermos aceitos pelo Senhor, não é isso que eu quero dizer. Porque esses homens, eles não deixaram de ser aceitos pelas coisas que fizeram, porque Jesus nunca questionou que eles não fizeram isso, mas é o coração deles que se perdeu no processo, e isso é importante. A gente precisa entender. Esses homens, Jesus disse: nunca vos conheci. Alguém me perguntou e falou: Rafa, mas será que se Jesus não conheceu? Eu falei: não é que Jesus não sabia quem eles eram. É igual alguém que está casado com alguém e de repente descobre que esse alguém é outra pessoa. Tinha uma vida dupla, tinha 2 famílias e está há 5 anos com essa pessoa. Fala: eu nunca conheci essa pessoa, não sei quem é. Podia estar aqui fingindo ser, mas eu não conhecia. O Evangelho nos ensina a guardar o coração, porque esses falsos mestres, eles começaram bem provavelmente. O que eu quero dizer é que a responsabilidade que nós temos nesse processo, na minha cabeça, a maneira de ilustrar para você não se desesperar, porque às vezes volta e meia o pessoal fala: meu Deus, onde está a minha salvação? Não, ela está firme em Jesus, fique em paz. Eu acho que a maneira que eu estava orando foi tipo assim: uma mãe quando vai amamentar um filho pela primeira vez, ela tem que ter dor de parto, ela vai dar luz ao filho. Depois que ela dá luz ao filho, ela vai se expor. E aí ela está ali naquele momento, ela não importa que tem médico e enfermeiro, ela vai amamentar o filho. E aí ela posiciona o filho no seu seio. Agora, o filho precisa o quê? Abrir a boca. Ele precisa aceitar o mantimento. E instintivamente ele é alimentado, que vai gerar amadurecimento e vai gerar nutrição para ele. Vocês estão comigo, amém? Então quando a gente pensa no processo de Deus nos aceitar, de Deus ter sofrido para nos gerar como seus filhos no novo nascimento, a gente tem que também entender a nossa responsabilidade quanto a isso. Agora eu queria dizer para vocês o seguinte, gente: o Evangelho nos ensina a guardar o coração. Lembra aquela frase: se a única coisa que Deus viu em mim e se agradou foi o coração, e eu perdi tudo, eu perdi o coração, eu perdi tudo? Se a única coisa que Deus viu em mim e se agradou foi o coração, porque eu não tinha nada para oferecer Ele, não sei meus pecados, se eu perder o meu coração, eu perdi tudo. Foi que esses falsos mestres perderam no processo. Não é o errado que estavam fazendo, mas é a motivação, é a intenção do coração. A gente tem falado isso repetidamente. Os fariseus estavam lá dentro do templo, chorando, pedindo Messias e planejando como iam matar o Nazareno, que dizia ou parecia ser aquele. Eles estavam sinceramente, entre aspas, comprometidos em fazer o que achavam que era certo em nome de Deus. Agora a pergunta é: como se identifica quando um coração está perdendo, se afastando de Deus? Porque é o seguinte: o problema é que o fariseu é o último a perceber que ele se tornou um fariseu. Ele é o último. Por quê? Porque ele está olhando para os outros o tempo todo e não olha para ele nunca. Então Jesus fala: olha, quando você for repreender um irmão, antes de você tirar o siso que está no olho do seu irmão, retira a trave que está no seu. Jesus não está falando contra um irmão que repreende o outro, pelo contrário, ele está dizendo como se deve fazer isso, numa ordem. Primeiro você vê se você não está com uma trave, e depois tira. Onde eu quero chegar com tudo isso? É que se os discípulos estão lá e os 12 estão sentados, e Jesus fala: onde vocês vão me trair? Eles têm a capacidade de olhar uns para os outros e não acusar uns aos outros. Eles olham para Jesus e falam meio assim: Senhor, por acaso sou eu? Agora eu queria que a gente esquecesse Judas por um momento. Tem um personagem que a gente vai falar, do Pedrão, que ele tinha certeza que não era ele. Você vai ver nos evangelhos que Judas é o último a perguntar: por acaso serei eu? Lembra aquele meme? A Júlia me lembrou, né? Por acaso serei eu? Pedro disse: não, Pedro, não é você. Por acaso serei eu, João? Não, não é você. E Judas perguntou por último: por acaso serei eu? Por acaso serei eu? Esse meme é muito bom. Judas é o último, e ele está falando só pelo constrangimento. Mas eu me pergunto por que Pedro perguntou. Pedro não perguntou pelo constrangimento, porque Pedro tinha certeza que não era ele. E aí temos um problema com Pedro. Como eu sei que Pedro tinha certeza? Porque lá no capítulo 13 de João, a Bíblia diz que Pedro olha para João, que está pertinho do peito de Jesus, e fala: pergunta para ele quem é. Então se Pedro está falando para João perguntar quem é, Pedro tem certeza de uma coisa: ele não é. E João, ele bota a mão no fogo também. E o resto, irmão,
Entendeu? Agora nós temos aqui um detalhe importante. Pedro tem o coração errado nesse momento, porque ele está fazendo pelo protocolo, mas ele não está fazendo com sinceridade quando pergunta se é ele. Ele não faz uma autoanálise, até porque Jesus depois vai dizer: Pedro, Satanás pediu para te andar como trigo, mas eu roguei por você. Aí Pedro falou: Ih, Jesus, esse papo aí não está muito certo, não vou te negar, não, você está falando que eu vou, não vou. Então eu queria que a gente falasse sobre duas coisas: como identificar quando um coração está perdendo e se afastando. Você está comigo ainda, amém? Ok. Primeiro, quando não se suspeita primeiro de si mesmo. É um dos caminhos. Quando não se suspeita de si mesmo primeiro. O que isso significa? Eles estão sentados à mesa com Cristo. Alguém vai trair. Se na minha cabeça não vem: será que não sou eu? É um dos caminhos que eu estou indo para me afastar do coração de Deus. Como eu sei disso? Porque sempre o outro é problema. Então, quando alguma coisa acontece comigo, quando eu me sinto desonrado, injustiçado, quando eu me sinto incompreendido, primeira coisa que vem no meu coração e que deveria vir é: qual é o meu pecado? Ué, como assim qual é o meu pecado? Ô Rafa, você não está entendendo, foi ele que me cortou a frente. Ué, mas qual é o meu pecado? Como assim qual é o meu pecado? Ele está errado em cortar a frente? Ele está errado em cortar a frente, mas por que te chateou tanto? Como é possível as pessoas apertarem botões em você? Você é uma marionete das pessoas? Por exemplo, quando uma pessoa chega e fala a mim assim: você me tira do sério. O que ela está dizendo? Ela está dizendo: você tem uma capacidade de apertar botões em mim que me controlam. Qual que é o meu pecado? Então assim, quando eu me sinto desonrado, e aí eu me sinto mal, vem aquele sentimento de ira, revolta, justiça própria. Na hora meu coração tem que entrar e fala: por acaso serei eu que vou trair Jesus? Então peraí, qual que é o meu pecado? É você orgulho, você está escondido aí. Então peraí, Rafa, sabe o que você merece? Você merece, cara, nada, irmão. Porque assim, as pessoas falam: não, aquela falsa humildade, já ouviu? Eu era improvável, era um pobre e vivia bêbado, mas encontrei Jesus, sabe? Essa história, gente, vou falar um negócio para vocês: nós não somos improváveis, nós somos impossíveis, irmão. A gente está achando que só porque a gente achava que a gente era improvável e na força do nosso braço a gente conseguiu chegar até onde chegou, e aí a gente fala: eu era improvável. Mas a gente não fala isso, fala isso com falsa humildade. Eu era improvável, mas olha, eu consegui. Não, a gente não era improvável, irmão, a gente era impossível. E por isso Deus fez impossível para que a gente pudesse sentar à mesa com Ele, glória a Deus. Só que daí a gente senta à mesa com Cristo, e quando surge: alguém vai me trair, a gente está prontinho para apontar o outro. Não, Rafa, você não está entendendo. O problema não sou eu, cara, o problema é fulano e tal. Eu fico pensando Jesus no caminho da cruz. E aí ele chega lá e ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão pedindo perdão para Jesus, eles não estão arrependidos, mas Jesus, ele está consciente em quem ele é. É como se Jesus estivesse dizendo: não há botões que vocês podem apertar em mim. Por quê? Porque eu sou humilde. Como você humilha uma pessoa que já está humilhada? Existe uma grande diferença entre você ser humilhado e você se humilhar. Se você se humilha, ninguém consegue te humilhar. É esse o princípio do Cristo. E é isso que ele ensinou. Quando Jesus está indo à cruz, eu não entendo assim, é umas coisas que eu não entendo na minha cabeça. O que leva uma pessoa a cuspir no rosto de outra pessoa? Para mim assim, não faz sentido algum um negócio desse. Mas o que me parece é que a pessoa quer ferir o ego de alguém, e não o rosto, porque ninguém fica machucado com cuspe no rosto. Ele quer humilhar, ele quer ferir o ego, ele quer ferir a nobreza ou qualquer coisa que possa ferir. Então assim, na última vez, que antes desse jejum, a gente estava num outro jejum, eu lembro que eu justificava os meus excessos de grosseria por causa do jejum. Você sabe que eu estou jejuando, está doendo minha cabeça, então assim, não mexe comigo. Eu lembro
O Espírito Santo falou para mim assim, ele falou, mas você vai colocar a culpa no jejum, que você está tratando mal as pessoas? Jesus, quando estava jejuando, não fazia isso. Eu falava, é verdade, cara, só está aparecendo o bicho que tem dentro de mim, né? Essa natureza, essa carne. Então não é desculpa. Vou falar um negócio, tá? Homens, não é desculpa você estar cansado, que você tem um monte de coisa para resolver, você trata mal, certo? Muita pressão, vai orar então, irmão. Mulheres, os hormônios também. Ou não é? A gente conversa sobre isso. Ninguém vai chegar para Jesus e falar, Jesus, dei na cara do meu marido, mas você sabe, né? Eu estava em TPM. Aí Jesus vai olhar e falar assim, é verdade, eram os hormônios. Não, deixa quieto então. Não há essa justificativa perante o Senhor, porque Ele criou desse jeito. E se Ele criou, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, fazendo o quê? Nos educando a renegadas as paixões, vivemos de maneira justa, sóbria e piedosamente. Então assim, primeiro sinal que o coração está desviando de Deus, não é que você está fazendo as coisas erradas, mas é quando você está suspeitando dos outros antes de suspeitar a si mesmo. Por acaso serei eu? Então, seguinte, quando o dia está ruim, eu fico pensando, não, eu já sei de quem é a culpa. E eu falo, não, peraí, por acaso serei eu? Jesus, vem aqui, abre meu coração e tira todas essas coisas, ilumina o meu coração. Quando o nosso coração está sempre pronto a se defender e suspeitar mal primeiro dos outros, é um sinal que o orgulho está reinando ali. É isso que Pedro tinha, certeza que ele não traria Jesus. Ele disse que não trairia Jesus. E assim, esse caminho de Pedro não se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de falar bem assim, todos estão contra mim, eu sou injustiçado, o pessoal está aqui pisando no meu calo. Eu nunca esqueço isso, cara. Passou um tempo assim, eu estava acontecendo uns negócios comigo estranho. Que era o quê? Tinha um povo que chegava e me chamava por um tempo e pedia perdão para mim. Aí eu queria pedir perdão para você. Eu falei, tá perdoado, cara. Mas assim, nem sei do que é. Não, cara, é porque eu estava achando que você é um babaca. Desculpa, pode falar isso? Não é palavrão, né, gente? Desculpa, bobo. Eu estava achando que você era bobo. Não, que você não me cumprimentou uma vez que passou por mim. Eu falei, poxa, cara, eu sou muito distraído, velho. Desculpa, não foi maldade minha. Aí aconteceu isso com uma pessoa, aí aconteceu com uma segunda, aconteceu com uma terceira. Aí eu estou falando para o meu discipulador, pastor Marcelo Neves. Poxa, pastor, você acredita? E aí, como é que você reagiu? Eu falei, eu reagi bem. Eu falei assim, não, irmão, assim, me perdoa por não ter te visto, mas assim, tá perdoado, tá tudo certo. Aí o Neves, na sua sabedoria, falou, você não acha estranho 3 pessoas diferentes virem falar a mesma coisa e você, eu acredito na sua sinceridade, mas será que Deus não quer trabalhar alguma coisa em você? A pergunta é, qual é o meu pecado? Então eu preciso ser mais atento às pessoas, eu preciso ser mais empático, eu preciso parar de ficar mexendo no celular quando a pessoa está falando comigo. Então tá bom, qual é o meu pecado? Não, mas o pessoal é muito mimimi. Eu entendo a sua dor, mas não é justificativa da gente não suspeitar mal de nós mesmos. Qual é o meu pecado, cara? O que é que está me fazendo achar que eu sou melhor que os outros? E aqui vem o segundo ponto, que Pedro tinha certeza que não era ele que ia negar Jesus. O coração dele estava afastando. E aí o que ele fez? Ele achou que era melhor que os outros. Que é o segundo ponto. Primeiro, quando alguém não suspeita primeiro de si mesmo, dizendo os outros são um problema, ele está se afastando de Deus. E 2, quando se sente superior aos outros. Cara, essa parte é maravilhosa. Jesus chega e fala bem assim, olha, vocês vão ser espalhados, eles vão vir atrás do pastor, as ovelhas vão se espalhar, vocês vão se escandalizar de mim e vocês vão me deixar. Aí Pedro, como tinha certeza que não era ele que ia negar Jesus, que ia trair Jesus, ele falou, versículo 33 de Mateus 26, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Pedro podia ter dito, Jesus, eu não vou te abandonar. Não, ele fez pior do que isso. Ele falou, Jesus, eles eu não sei,
Não garanto, porque eles você sabe que são meia boca, né, Jesus? Mas eu nunca. Versículo 34, você acha que está ruim? Fica pior. 34, Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Versículo 35, Pedro insistiu. Você tem noção? É assim, ele está perdido mesmo. Jesus, é o seguinte, você sabe todas as coisas, mas nessa não deu muito certo. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Gente, sim, eu tenho testemunho pessoal, assim, para ficar a noite inteira de quantas vezes eu achei isso. Eu era fiscal de pregação. Esse versículo estava certo. Esse não está bem aplicado. Essa hermenêutica não estava correta. Nossa, ele podia ter usado outra ilustração. Cara, eu nunca esqueço um dia um amigo. Tem amigo assim, entendeu? Tem amigo assim. Um amigo meu falou assim: Rafa, o que você achou da palavra? Aí eu falei: podia ter terminado mais cedo. Ele falou assim: pô, cara, eu nunca vejo você falar bem de ninguém, cara. Você só fala alguma coisa mal. Eu falei: não, eu não falei, você perguntou. Ele falou: não interessa. Você não consegue encontrar uma coisa boa? E aí foi quando a pergunta que eu fiz: por acaso serei eu? A partir daquele dia, irmão, pode estar pregando quem quiser, eu vou achar uma coisa boa. Esse dia alguém me perguntou: você viu a mensagem daquele herege e não sei o que lá? Eu falei: vi. O que você achou? Eu falei: cara, ele é um excelente comunicador, irmão. Eu queria saber comunicar igual esse cara faz. A teologia dele, nada a ver comigo, mas ele comunica bem. Então assim, por quê? Porque quando eu acho que eu não suspeito mal do meu coração, eu vou sempre ter a tendência de me colocar por cima dos outros. Sabe o que é maravilhoso? Que quando Jesus se encontra com Pedro na praia, Pedro assim, ele se isola, porque ele acha que ele é melhor que os outros. Aí ele se isola. Já viu isso acontecer? Eu não consigo ter relacionamento com ninguém. Aí você fala: mas por quê? Você não vai na célula? Eu vou na célula, mas o povo lá é muito fraco. Na minha cabeça eu fico pensando, falando assim: por acaso não será você, é os outros que vão trair Jesus? Não, então não dá para ser discipulado por esse fulano de tal. Por quê? É porque eu sei mais Bíblia do que ele. Então por acaso não vai ser você? Eu fico pensando isso. Os meninos que andam comigo, cara, eles sofrem no discipulado, é muito duro. Porque às vezes eles vêm querendo reclamar do mundo, e eles sabem que no final eu vou perguntar: e qual que é o teu pecado, mano? Não, você não está entendendo, ele está errado. Eu falo: pois é, e o teu pecado qual é? Deixa ele lá, depois te bicho. Isso aí, o que eu vou fazer com ele? Nada, não tem nada a ver com ele. Mas e você, qual é o teu pecado? Gente, se a gente fizesse isso, nosso coração seria transformado, nossos relacionamentos seriam curados, e a gente saberia tratar como Cristo nos ensinou a tratar. Por acaso serei eu? Então assim, eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque eu amo Jesus mais que tudo, cara. Eu quero conhecê-lo, eu quero torná-lo conhecido, eu quero obedecer seus mandamentos, eu o amo. Mas se tem alguém que eu vou suspeitar mal, é a respeito do meu próprio coração, porque ele é prostituto. Já contei essa história para vocês, eu vou contar de novo, eu gosto. O Penha Gutierrez, que vai estar aqui em fevereiro, um pastor mexicano, que eu amo muito, ele tem um pastor, o pastor Ofir. O irmão mais novo dele é pastor dele, discipula ele. E aí eu gosto muito dessa história, que o Ofir Penha tem um filho chamado Andy. E nessa época o Andy tinha 15 anos. O Ofir entra no quarto do Andy de madrugada e começa a mexer na mochila do Andy com 15 anos. Aí o Andy, filho de pastor, cresceu na igreja, ele acorda e fala, olha de madrugada o barulho e fala: pai, tá fazendo o quê? Não, só estou olhando aqui na tua mochila, está tudo certo. Aí o Andy olhou para o pai dele e falou assim: poxa pai, você não confia em mim? Aí o Ofir olhou para o Andy e falou: filho, eu não confio nem em mim, vou confiar em você. O Evangelho nos ensina a suspeitar de todos os homens, mas primeiro de nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem. Você já ouviu o pastor Luciano falando isso? Ele não está falando sobre o outro homem, ele está falando de confia no próprio homem.
Então assim, se você não se lembra da última vez que você entrou em oração e ficou vulnerável no secreto, e Deus te mostrou a sua podridão, então, cara, não perde tempo não, aproveita e vigia depois. Se você não lembra a última vez, você derramou lágrima, te falando: Jesus, me converte de verdade, eu quero ser parecido com você, eu não quero ficar estressado desse jeito, eu não quero tratar as pessoas desse jeito, eu não quero suspeitar mal desse jeito. Esse é o convite de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Pedro disse: você nunca vai ser para mim, ainda que você seja tropeço para os outros. Quando Jesus se encontra com Pedro na praia, e eu amo isso, você já ouviu essa mensagem de que ele fala no grego diferente a palavra agapau, agapafiléu, mas não é isso que eu quero trazer. Quando Jesus se encontra com Pedro na praia e os discípulos, ele está com pão, ele está com peixe assando, ele já tinha ressuscitado. João fala para Pedro: é o mestre, porque ele mandou lançar a rede na parte direita do barco. Eles não tinham pegado nada e agora a rede estava cheia. Aí Pedro sai do barco, vai nadando, chega na praia, os discípulos chegam depois, eles estão sentados. E Jesus não chama Pedro num lugar privado. Por quê? Porque João relatou a conversa, todo mundo ouviu. E Jesus começou perguntando: Pedro, você me ama? Presta atenção, que foi diferente das outras duas. Você me ama, Pedro, mais do que todos esses? Na segunda e na terceira vez, Jesus não pergunta se Pedro ama mais do que os outros. Jesus só pergunta se tu me amas. Por que na primeira vez ele pergunta: Pedro, você me ama mais do que os outros? Sabe o que Jesus está dizendo? Pedrão, é o seguinte: antes de você resolver comigo, você precisa resolver com seus irmãos. Porque há 3 dias atrás você estava dizendo que você era maior do que todos eles, mas você descobriu que você não era, né, Pedro? Mas então eu estou te dando a oportunidade daqui. Essa mesa preparada é a mesa da reconciliação. Então assim, eu sei que eu falo isso o tempo todo, mas vou voltar a falar. Satanás, irmão, ele só usa uma coisa, desde lá do Éden, começou lá, ele não é criativo, o diabo não é criativo, tá? Não tem criatividade assim, é muito ruim. Ô Fábio, o diabo é muito ruim em criatividade, ele só copia e fica bem meia boca. Mas tem uma coisa que ele criou, se chama contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6 coisas aborrece a Deus, a 7ª sua alma abomina: quem semeia contenda entre irmão. Cara, você quer ver eu ficar maluco, pistola? É quando começa alguém a semear contenda, irmão. Aí eu fico doido. Eu falo: cara, você está percebendo que você está trabalhando para o diabo, irmão? Jesus chamou para trabalhar para ele. Quem não ajunta está espalhando, vamos ajuntar, esse é o coração do mestre. Então assim, eu assim, não consigo perdoar falando de tal, é outra coisa que não consigo entender. O que precisa acontecer? Nascer de novo, a gente já falou isso aí, não falou? Vamos se encontrar com Jesus. Isaías capítulo 6, capítulo 1, ai de vós, capítulo 2, ai de vós, capítulo 3, ai de vós, capítulo 4, ai de vós. Mano, ai de vós é para quem quiser. Capítulo 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono, as suas vestes enchiam todo o templo, toda a terra estava cheia da sua glória, os anjos cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E disse: ai de mim que vou perecendo, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. Se nós estamos tendo uma visão do Senhor e da sua santidade, então a gente vai falar: ai de mim. Agora, quanto mais a gente amadurece em conhecer a Cristo, mais humildes, mais sensíveis a gente se torna. Não tem como. Não estou falando de tempo de crente, de tempo de igreja. Mas olha aqui, olha o tamanho da minha Bíblia. Não, eu ouvi todas as mensagens do Luciano Subirá. Isso é muito bom. Mas e quantas está praticando? Mas é difícil, né? Pedro teimou com Jesus quando disse que negaria. Mas depois que Pedro amadureceu, sabe o que aconteceu? Olha só, Pedro teimou com Jesus quando Jesus disse que ele ia negar.
Mas lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro errou de ter mudado de mesa, porque ele estava antes com os gentios. Eu sou do povo, galera, que bom, Jesus é bom, vocês foram salvos também. De repente chegaram os judeus, o que aconteceu? Modo judeu ativar, ele saiu da mesa dos gentios e sentou com o judeu. A gente não se mistura com os gentios, né? Quando Paulo viu isso, ficou maluco. Eu por muito tempo achei que Paulo tinha errado na minha... Falei, poxa, Paulo podia ter pego o Pedro. Falou, Pedro, vamos trocar uma ideia rapidinho? Ô Pedro, que vacilo, não faz isso não. Não, repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Irmão, Pedro não era o Zé das Couve que chegou na igreja ontem. Entendeu? Pedro era o cara que dava espadada na orelha de Malco. Ele estava lá quando Jesus foi preso. Paulo repreende Pedro na frente de toda a igreja. Pedro podia ter levantado e falado, mas senhor Paulo, é o seguinte, cara, semana passada você estava matando crente, agora você está aqui querendo... Que maluco, tá maluco? Não, Pedro teve um encontro com Jesus na praia. Ô Pedro, você não está pronto ainda, e é um processo, mas continua com o teu coração. Quando você se converter, confirma seus irmãos. Não acha que você é melhor que eles e maior que eles, mas confirma, reafirma. Eu achava que eu ia ser o líder da célula, eu achava que ele ia multiplicar comigo. Não, eu achava que eles iam me escolher. Irmão, Jesus te escolheu, cara. O resto, irmão, não importa. Faça o que você quer fazer para Jesus, mas faz com pureza de coração. E se você perceber que quando pergunta, alguém vai trair, e a primeira pessoa que você pensa não é você, aciona o sinal vermelho. E segundo, quando você achar que você podia fazer melhor, eu era desse também, tá? Isso lá, ele fez bem, né? Mas eu faria melhor. O som, não, o Márcio cuida bem, mas eu acho que se eu estudasse eu faria melhor. Esse som assim, não é muito bom. Essa luz ali, tá boa, mas assim, eu podia fazer melhor. Até que um dia eu tive um outro amigo que falou, cara, você já percebeu que se você fizesse melhor eu tinha colocado você para fazer? Você acha que Deus está errando que Ele escolhe? Para de ser chato, irmão. Não, mas é que deixa eu te contar a revelação que eu tive. Senta lá, Cláudia. A gente está aqui, a gente está aqui trabalhando para Jesus. A gente quer que Jesus cresça, que Ele seja evidenciado. Por que escolheu fulano de tal para fazer? Cara, porque o coração nosso foi inclinado a isso. A gente não está aqui querendo selecionar o nosso clube, quem vai ficar mais. Não tem isso aqui. A gente está junto, querendo contribuir para Jesus, glória a Deus. A gente foi chamado para uma missão que nós não era improvável, a gente era impossível. E a gente precisa continuar com o coração nesse lugar. Pedro teimou com Jesus, mas quando Paulo repreendeu ele na frente de todo mundo, ele não questionou. Isso é maravilhoso, irmão. Um homem foi transformado, um coração transformado. A gente lê os versículos, Salmo 138, versículo 8, que diz assim, o Senhor aperfeiçoará o que me toca, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras de tuas mãos. Isso é maravilhoso, mas o versículo 1, 2 e 6 diz, eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, cantarei louvores para você. Que deuses? Os do meu coração, os ídolos do meu coração. Inclinar-me-ei para o seu santo templo e louvarei teu nome pela tua benignidade e pela verdade, pois engrandeceste a tua palavra. O Senhor é excelso, ou seja, maravilhoso, extremo. Atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Gente, dar graça ao humilde é favor. Resistir ao soberbo no original é fazer força contrária. Vocês não têm ideia de como eu lutei com Deus. E às vezes sou tentado a lutar. Porque sim, eu sei a minha capacidade para o mal. Então sim, você quer saber, né, ô Gabi? Senta para a gente jogar um joguinho, tabuleiro. Vai descobrir. Entendeu? Quem não sabe perder, quem não sei o que lá, não, mas a melhor pessoa, assim, a colocar a gente no lugar nosso é a Miriane. Que uma vez a gente estava no retiro da mesa e eu ganhei o jogo, não tinha ganhado o jogo? Eu ganhei o jogo e eu estava todo assim, ganhei o jogo e todo mundo. Aí chegou a Miriane e falou-me assim, vocês estão jogando? Esse jogo aqui, o Rafael ganhou dela. Esse é bem fácil mesmo.
Fui embora assim. Maravilhoso. Eu estava aqui e falei, então é fácil mesmo. Sabia que antigamente tinha igreja, você talvez não era nascido, mas tinha igreja que não podia jogar bola. Chamavam da bola do capeta, né? Mas descobriram que o problema não era a bola, o problema era o povo que corria atrás dela. Que tinha o quê? Manifestava naquele momento o que tinha no coração. Palavra torpe, batia nos irmãos. Por causa do quê? De um jogo de futebol. Agora, o que Jesus nos ensina é termos o coração transformado para isso. Lá que nós lemos também no comecinho, em Filipenses 1,6, que quem começou a boa obra, que é Cristo, ele vai terminar. No 9, 10 e 11 ele diz: e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e ciência, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Se quiser vir, estou terminando. Gente, o apóstolo Paulo, e eu concluo com isso, o Níquel, meu amigo, me lembrou disso no nosso tempo junto essa semana. Eu estava compartilhando com ele que Deus está falando no meu coração, falando: pô, Níquel, quanto mais conheço Deus, mais eu quero me converter, cara. Eu quero ser transformado, eu quero me parecer mais com Jesus. Eu descubro que no final das contas tem coisas que eu achei que já tinha passado, mas aí eu tenho que voltar a derrubar aquilo de novo. E aí eu falei sobre essa parte de que Deus falou no meu coração, né? Por acaso serei eu, né, que vou trair Jesus e tanta certeza que não seria eu, que seria os outros. E aí o Níquel me lembrou do apóstolo Paulo e o seu amadurecimento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, ele escreveu no ano 55, 56 depois de Cristo. Ele escreveu: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Pô, que legal, hein, Paulo? Menor dos apóstolos. Cara, humilde não é? Humilde. Mas 5 anos depois, ele escreveu Efésios. E no capítulo 3, no versículo 8, ele disse: a mim, o menor de todos os santos. Os apóstolos é um time top. Desse time top eu sou o menor. Mas aí eu amadureci. Então eu descobri que eu não sou só o menor desse time top. Eu sou o menor de todos os santos, da igreja de Deus. Aí 5 anos depois, ele escreve sua penúltima carta, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ué, Paulo, você está amadurecendo? 80% do evangelho foi você que escreveu, do Novo Testamento. Você está viajando adoidado, cara. Está sofrendo por causa de Cristo. Não era para o caminho estar sendo inverso? Você devia estar se achando melhor. Não, você não está entendendo. Eu, quando no começo, achava que eu era o menor dos apóstolos, que eu tinha perseguido a igreja de Jesus. Mas aí eu amadureci, eu descobri que eu sou o menor dos santos. Aí eu conheci Deus do jeito que eu não conhecia antes. Eu descobri que eu sou o principal dos pecadores. Eu digo isso porque, sim, gente, Deus vai abençoar muito essa casa, mais do que está abençoando. Eu sei que vai. E sim, eu não estou falando nem do número de pessoas, mas da graça que Deus está derramando sobre o povo dele. Mas se o nosso coração não estiver convertido para um lugar de... O salmista no Salmo 139, os últimos 2 versículos dizia: Senhor, tu me conheces, Senhor sabe quem eu sou, Senhor, som do profundo. O salmo inteiro, 139, ele está falando: o Senhor é maravilhoso, ninguém pode fugir da tua presença. Se eu subir o céu, você está lá. Se eu descer no abismo, te encontro. O Senhor me criou no ventre da minha mãe. Aí ele termina dizendo: o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, no mais profundo do meu íntimo. Vê se há em mim algum caminho mau
e me guia pelo caminho eterno. Ele está sendo sincero. Ele está dizendo: Jesus, se precisar me expor, me expõe, mas assim, que eu não vivo uma falsidade. Por quê? Porque eu não quero chegar naquele dia e falar assim: aquele dia eu expulsava demônio, eu fizia maravilha. Eu falo assim: irmão, eu conheço você, cara. Então assim, eu estou falando para vocês porque Deus vai usar vocês, irmão. Deus vai usar, eu sei que vai. E essa palavra, eu sei que Deus constrangeu meu coração, que talvez, você não devia estar falando só para líder, mas todo mundo é líder, ainda que seja de si mesmo. Na última ordenação, meu sogro já está com Cristo na glória. Ele disse que o dia que ele ia ser ordenado pastor, ele estava trabalhando, porque ele tinha, antes de estar 100% do ministério, ele trabalhava como pedreiro, construtor, tinha lá uma equipezinha, empreiteiro, né? E ele disse que um dia um irmão da igreja foi visitar ele lá e falou: hoje é o dia, hein, irmão? Hoje é o dia que você vai subir um degrau. Ele olhou e falou: não, filho, hoje é o dia que eu vou descer. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: tendo em vocês o mesmo sentimento, atitude, pensamento, froneu no original grego, que teve em Cristo, que embora sendo a semelhança de Deus, ele não teve como aferrar-se, apegar-se, ser igual a Deus. Antes, ele humilhou-se a si mesmo, tomou forma de servo, se fez escravo, foi obediente até a morte de cruz. Queria te convidar a colocar de pé nessa noite. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha certeza que eu ia mudar o mundo, e que eu estava pronto para mudar o mundo. E eu estou com 32. Eu ando na presença de Jesus, eu falo: Jesus, você consegue me transformar mais um pouco? Se a única coisa que Deus viu na gente, se agradou, foi o coração. O dia que a gente perdeu o coração, a gente perdeu tudo. E a pior coisa é que eu já conheci muitos homens incríveis que perderam o coração. Agora a gente precisa estar sempre nesse lugar secreto, sendo vulnerável. Não se iluda com os resultados. Não se iluda com os resultados. Mas se realmente Jesus está se revelando a você e revelando você para você mesmo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Não é quem pecou demais, é quem entendeu que estava morto nos seus delitos, que teve a consciência do quanto custou a nossa vida redimida, custou o Filho de Deus. Então, gente, meu convite para vocês essa noite é: por acaso serei eu? E que na nossa cabeça não venha outra pessoa, no nosso coração, que a gente fale: Jesus, estou fazendo as coisas certas, estou fazendo do jeito certo. Será que eu estou fazendo com a motivação certa? E nós possamos realmente, sim, nos preparar para esse lugar que Deus vai nos levar. Porque, cara, a gente vai precisar estar com o coração pronto para isso. Se Deus fazer você ficar famoso, nunca esqueci isso. Uma vez eu perguntei para o Penha, eu não vou pregar de novo, fica tranquilo, fica aí, tá? Tá boa. Eu perguntei, eu falei: pastor, o que falta? Jesus está falando comigo há 4 anos atrás. 7 anos atrás. É verdade, a gente vai fazer 10 anos de casado. 7 anos atrás, 8 anos atrás. O que falta, meu pastor? Eu estou na Bíblia, eu estou assim, por que ainda eu não virei o desejado da nação? Eu lembro que ele falou: Rafa, se Deus destravasse em você agora todo o seu potencial, se orasse, todas as pessoas fossem curadas, se pregasse, as pessoas se convertessem, você tem estrutura, você está pronto para da noite para o dia Deus pegar e te levantar no holofote assim, E aí na hora eu falei: cara, eu vou me matar, irmão. Porque eu desde pregar, o povo me olha e fala: foi legal. Eu já estou achando que eu sou o Benihim.
Imagina se eu orar e cara paralítico andar. Estar escondido não é o mesmo de estar esquecido. O problema de Davi, não esquece isso não, irmão. O problema de Davi é que ele não lembrava como é que era morar numa caverna. Quando Natan vai repreender ele, tem que usar a figura de um pastor para lembrar e falar assim: Davi, você está muito rei, deixa eu te lembrar o que é ser pastor. Então assim, mas essa mensagem é para você, não para a gente. Pô, eu vou apanhar sozinho, irmão. Não vou apanhar sozinho. Mas não é uma mensagem para trazer culpa. É uma mensagem para trazer um senso de responsabilidade, de conserto. Assim, eu queria que a gente pudesse fazer uma oração. E depois a gente vai ter um tempo de ministração, a gente vai encerrar. Mas eu queria que a gente pudesse orar junto. Eu queria que você pudesse, aí no seu lugar, ter um tempo com o Senhor. E em sinceridade de coração dizer: Jesus, vê se o Senhor sonda, conhece o meu coração. O Senhor vê se em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno, Jesus. Jesus, a gente não quer se perder nas coisas boas só que a gente faz. A gente não quer se perder nas coisas certas que a gente faz. A gente não quer se perder no nosso talento e habilidade. Jesus, a gente quer te conhecer de verdade. Jesus, a gente não é improvável. Jesus, a gente é impossível. O Senhor manifestou a sua graça e a sua misericórdia. Espírito Santo, prepara o nosso coração. Espírito Santo, minha oração nessa noite é que o Senhor se encontre com a gente na praia. Senhor, minha oração é que muitos vão sair daqui e vão se reconciliar com pessoas que antes estavam chateadas, que vão pedir perdão para outras pessoas a qual talvez injustiçaram com suas palavras. Jesus, dá-nos um coração igual ao seu, para que nós possamos ajudar, Senhor, a construir aquilo que o Senhor está construindo, preparando o teu caminho, planejando as veredas, mas começa através do nosso coração. Revela, Senhor, a nossa limitação, a nossa falibilidade, Jesus. Revela a nós que nós somos sem a sua graça e misericórdia, para que nós possamos exercer cada vez mais a tua graça e misericórdia. Jesus, se o Senhor tiver que nos chamar para a caverna, Senhor, nos chama para a caverna, nos tira dos palácios, mas nós não queremos perder a sensibilidade, Senhor, que não falte lágrimas em nossos olhos. Jesus, assentados ao redor dessa mesa, nós não estamos suspeitando mal dos nossos irmãos, nós estamos pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós, revela a nós o teu coração, e que nós possamos, assim como Paulo, na maturidade do crescimento, te conhecendo de uma maneira que não conhecemos antes, passar de menor dos apóstolos para o menor dos santos, e terminar tendo a consciência que nós somos, no final de todas as contas, principal dos pecadores. Obrigado pela tua graça e misericórdia sobre nossa vida, Jesus. Que onde o Senhor quer nos levar, Senhor, vai ser necessário que nós tenhamos humildade e mansidão de coração. Nós não vamos achar que nós fomos improváveis se conseguimos pelo nosso braço, não. Nós somos os impossíveis que o Senhor manifestou a sua graça, a sua misericórdia. Olhando para baixo, nós só lembramos que estávamos lá em Lodebar. O Senhor nos chamou para a mesa, nossas muletas estão ali do lado. Em nome de Jesus.